chefe para ficar aqui e já também pedi permissão para o Roberto, que aqui eu acabo dando um pouco mais de trabalho para ele. O tema que nós vamos estudar hoje é um tema hoje é mais conhecido do meio espírita. Por várias vezes, por várias oportunidades, no estudo de outros temas aqui na casa, nós já ouvimos e já estudamos. Fora da caridade não há salvação. Então nós vamos raciocinar sobre isso. Fora da caridade não há salvação. O centro espírita, ele é uma escola. Às vezes a gente não enxerga muito bem isso não. Nós, às vezes, comparecemos à casa espírita com mais um intuito religioso, sabe, aquela vinculação nossa com os aspectos religiosos da doutrina, do que propriamente sob esta ótica. Mas é uma escola extraordinária e fabulosa. Então nós vamos raciocinar sobre o tema. Quando nós estamos convocando, convidando a todos, encarnados e desencarnados, para raciocinar, nós temos objetivos definidos. Primeiro, é que se nós não estivermos aqui de corpo e alma dentro do centro, isso vale para os desencarnados também, não funciona mais. Às vezes nós estamos sentados aqui, mas a nossa cabeça ou está no celular, ou está, às vezes, vinculado a algum problema lá fora, e isso não funciona. Nós temos, às vezes, em alguns momentos, reparados, alguns irmãos que estão vindo aqui encarnados. Irmãos que estão vindo aqui para se submeterem ao passe, ao processo terapêutico que a casa oferece, mas esses irmãos, eles não conseguem se desgrudar do celular. Acaba que, fisicamente, nós estamos sentados aqui nessas cadeiras, mas espiritualmente nós não estamos. E se nós não estamos, não funciona. Não vamos nos iludir que não funciona. Se a nossa mente está ligada ao problema, à atividade, se ela está lá fora, não tem resultado, não tem eficácia, não tem milagre. Não existe essa possibilidade. Então, se nós estamos nos propondo a vir para estudar, essa proposta tem que ser de entrega. Eu tenho que estar sintonizado. Porque, imaginemos, todos nós aqui temos um receio enorme do desencarne. O desencarne assusta muita gente. Assusta mesmo, assusta qualquer um, assusta nós espíritas. Mas ele não tem mistério nenhum, porque quando nós desencarnamos, logo após deixarmos o físico, o espírito continua o mesmo. Por que ele continua o mesmo? O cérebro está funcionando. Porque o cérebro está raciocinando. Não existe um salto. Saímos daqui para um ambiente que esteja totalmente diferente, ou para o céu ou para o inferno. Não existe isso não. O que existe é uma continuidade. E quem administra isso é o cérebro, é o nosso raciocínio. Quando eu estou dizendo cérebro, quando eu estou dizendo raciocínio, eu estou dizendo que neste anteparo tem a alma, que é eterna, administrando tudo isso. Então, eu não estou fugindo do tema não, já estou no tema quando falo, fora da caridade não há salvação. Nos nossos estudos, que já foram efetuados aqui, que são efetuados, e quando nós estudamos essa proposta, fora da caridade não há salvação, nós imaginamos assim, ora, fora da caridade significa, se eu não sou caridoso, eu não tenho opção não, eu vou para o inferno. Fora da caridade não há salvação, a salvação que nós imaginamos é essa, eu vou para o inferno. Na doutrina espírita, isso não é tão duro assim não, a gente tem opções. Além do inferno, a gente tem o umbral, a gente pode optar pelo umbral, esse pode optar é relativo isso. Não funciona assim. As coisas não são dessa forma, é preciso que a gente entenda. Então, primeiro vamos compreender Kardec. Kardec, quando ele escreve a doutrina espírita, começando com o Livro dos Espíritos, lá em 1857, depois vem as outras
suas obras até o seu desencarne em 1869, ele se lançou nesta tarefa em nome de Jesus e por todos nós, com toda a sua integridade, com todo o seu conhecimento, com toda a sua didática, para que a sociedade terrena, nós, encarnados e desencarnados, que tivéssemos contato com a doutrina espírita, nós não encontrássemos grandes obstáculos, grandes dificuldades para entendê-la, não. A didática dele é excelente. Quando eu falo de didática, de metodologia, eu poderia lançar a mão do próprio Cristo. Jesus, quando ensinou, ele lançou mão do que havia de melhor na didática da época, nas metodologias da época, quando ele ensina pelas parábolas. O Kardec, ele vem com a cultura que tem, o espírito de uma bagagem extraordinária, que esteve com Jesus lá no comecinho do cristianismo, e ele se joga nesta tarefa com o seu empenho, com a sua vontade, com a sua generosidade máxima. Então, o Kardec dá ênfase, isso nós já comentamos aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, ele dá ênfase à área moral. Ele traz a Bíblia para o Evangelho, ele traz os evangelhos lá da Bíblia, e traz também as cartas, as epístolas, ele traz tudo que tem no Novo Testamento para o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser dar uma olhadinha em casa, depois deste tema, fora da caridade, na salvação, é o capítulo 15 do Evangelho. Mas vamos estudar. De onde é que vem fora da caridade uma salvação? Não vem do Kardec, não. E nem vem de Jesus, não. Vem de um moço chamado Paulo de Tarso. Olha, como nós estamos estudando, nós estamos nos esforçando, colocando a nossa mente para dar uma recepcionada de muitas coisas que estamos precisando. O Saulo de Tarso, ou seja, o Saulo é um moço que nasceu na cidade de Tarso. Ele é um contemporâneo de Jesus. Algumas vezes aqui nessa casa, quando nós estamos conversando, estudando, fazendo essas nossas reflexões, nós temos, às vezes, utilizado de recursos outros para dizer assim, e hoje fizemos isso. Ao cumprimentá-los, dissemos assim: sejam bem-vindos os encarnados e os desencarnados. Por quê? Porque temos também uma frequência enorme, muito maior que a nossa, de espíritos que estão fora do corpo físico. E temos dito, algumas vezes, que muitos desses espíritos, nós não temos nem problema não, nós já sabemos por que nós estamos aqui, mas muitos desses espíritos que estão aqui, eles estão em processo terapêutico, como nós os encontramos. Eles estão buscando ajuda, estão buscando esclarecimento, estão buscando uma mão estendida, porque alguns deles, às vezes, estão lá no desespero, no abandono. O abandono é essa expressão que é auto-abandono. Ninguém fica abandonado, porque a mão de Deus e as bênçãos de Jesus e o hálito amoroso de Jesus nos alcança em qualquer circunstância. Mas sofre por isso. Mas muitos dos espíritos que estão aqui frequentando, estão conosco aqui hoje, na verdade, eles estão vindo à casa já se preparando para reencarnar. Eles já fizeram, como desencarnados, já fizeram a análise de suas vidas, já perceberam a necessidade. Nós estamos falando aqui, meus queridos irmãos, para os reencarnes que são naturais, normais, porque existem, um dia desse a gente conversa sobre isso, porque existem reencarnes que são compulsórios. Nós estamos falando dentro de uma naturalidade. O espírito que compreendeu Jesus e se verificou nessa condição, nessa necessidade de aprender, e já entrou na fila e está dizendo: eu quero voltar. E para voltar preparado, isso é importantíssimo que nós saibamos, que nós reflitamos sobre isso. E para voltar num momento importantíssimo do planeta Terra.
quando se fala que o planeta deixou de ser, nós já estudamos isso aqui, deixou de ser de expiação e de provas, e está iniciando, fazendo as primeiras passadas com o planeta de regeneração, nós estamos compreendendo o recado seguinte, que os espíritos que vão fazer parte deste momento novo do planeta não é um espírito sem preparo, não. Sem preparo não vem, não. Nem vem para cá. Porque o planeta deixou de ser. Já passou a fase do primitivo há muito tempo e já não é mais de expiação e de provas. É claro e é evidente que essas coisas não acontecem no estalar de Deus. Isso é demorado. Mas a fase da Terra já é esta. É a fase da regeneração. E na fase da regeneração, por questões de vibrações, o espírito que não tem condição de respirar na vibração da regeneração, ele nem vem para cá. Ele vai para outro local. O Evangelho diz: existem muitas moradas na casa do Pai. Ou seja, morada não vai faltar, não. Tem um monte delas. Mas quem vem para cá, vem estruturado para esse novo momento. E aí está acontecendo. Muitos desses espíritos que estão aqui conosco, eles estão preparados e se preparando mais ainda para esse momento. E vão reencarnar. E eles estão vindo porque eles estão enxergando no Espiritismo uma chance boa de aprendizado. E estão frequentando a casa para que muitos deles, logo depois de voltarem ao corpo, eles tenham essas vinculações. E daqui a alguns anos estarão sentados aqui, dando continuidade. Estamos falando coisa diferente? Não. Porque todos nós que estamos aqui sentados, já fizemos isso. Ninguém está aqui porque passou aqui na avenida e viu o nome do centro e resolveu entrar, não. Nós estamos aqui por simpatias, nós estamos aqui por afinidades, nós estamos aqui por compromisso, nós estamos falando nós outros aqui presentes. Estamos sentados aqui porque já temos essa ligação. E quem sabe, lá na década de 60, o centro já funcionava, na década de 70, aqui tem um grupo muito jovem, nós já não estávamos aqui presentes, assistindo o Jorge Cauí na sua fala, no seu trabalho, nos vinculando ao Espiritismo e ao Centro Espírita Sebastião Mate, para estarmos aqui hoje. Por que eu estou tocando nesse assunto? Estou tocando nesse assunto por vários problemas. Um deles, somos nós mesmos. Alguns desses espíritos vão voltar e estarão aqui numa outra fase, e estamos confirmando isso, que a Terra já está evoluindo. E ela não para, não vai parar. Mas nós estamos falando muito mais em razão da mensagem de hoje, fora da caridade não há salvação. Nós estamos estudando isso, fora da caridade não há salvação. E dissemos, Kardec trouxe isso da Bíblia. Quem pesquisa a Bíblia vai encontrar isso lá. Mas não é de Jesus, é do moço chamado Paulo de Tarso. E o Saulo, contemporâneo de Jesus, ou seja, ele viveu na mesma época que Jesus, e quase nos mesmos momentos, porque ele não era palestino, ele era romano, mas ele viveu na Palestina nesse período, e a Palestina é onde Jesus viveu. O Saulo, ele acompanhou Jesus, um homem íntegro, inteligentíssimo, habilidoso, digno, com a fé em Deus, com a fé única em Deus, e acompanhando todos os ensinamentos dos profetas de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Ou seja, ele não era alguém desprovido de fé, não. Ele foi alguém que se entregou a uma honestidade, a uma vida digna, mas contrária a Jesus. E nós estamos, quando falamos das preparações, dizendo assim, que o Saulo de Tarso, antes de nascer, ou seja, em espírito, ele já fazia parte do grupo de Jesus. Por que nós chegamos nessa conclusão tão facilmente?
Porque ninguém altera uma vida, um padrão vibratório, um campo moral, de repente. Assim, estalando os dedos, assim. O Saulo de Tarso, que era o cão que perseguiu os cristãos e que mandou prender, mandou matar, inclusive o Estevão, e de repente ele se torna um cristão. Isso não existe. Existe um Saulo, espírito eterno, que foi preparado para ser um discípulo de Jesus, mas que de repente se perde por alguns momentos na sua vida. Ele se desgruda das vibrações crísticas, mas continua sendo ele, o homem íntegro, o homem honesto, competente. E aí há necessidade, quando Jesus retorna à vida espiritual, de um encontro. E Jesus o encontra e pergunta: e aí, Saulo? Por que está me perseguindo? Essa é a combinação, é a chave, é o bastante. Ele nem discute, ele não responde. Ele diz assim: o que é que eu faço? Isso já demonstra que naquele instante ele mergulha na sua inconsciência, assim como muitos de nós já fizemos isso várias vezes, e fazemos várias vezes. Mergulhar na nossa inconsciência. Dentro da doutrina espírita, nós chamamos isso de animismo. Animismo. É quando nós mergulhamos dentro das nossas experiências, que são muitas, que são inúmeras. Nós somos bastante longevos. Quem fica velho é guardador. Quem fica velho é sofá. O ser humano, a alma humana, ela não fica velha. Ela fica longeva. Para ser uma palavra mais simpática, às vezes nós ficamos idosos, né? Mas velho nós não ficamos. O Paulo já tinha a sua experiência, já tinha a combinação fechada com o corpo de Jesus, e Jesus se faz presente e diz assim: e aí, meu amigo, já está na hora, já passou de hora. Aí ele analisa os 3 anos do apostolado de Jesus presente fisicamente, mergulha dentro de si por esse período, por um período idêntico de 3 anos, para recobrar do seu arquivo, na sua condição psíquica, na sua condição moral, na sua condição espiritual, quem era ele. E o faz brilhantemente. E aí ele vem dizer assim, aí ele escreve, ele começa a escrever. Então nós estávamos perguntando para nós aqui: de onde é que vem fora da caridade na salvação? Nós já sabemos que é dele, Paulo de Tarso. Depois de Paulo, não como Saulo. Mas ele, quando retorna do deserto, depois dos 3 anos, e se entrega ao trabalho, ele começa a escrever muito, escrever cartas. E ele escreve cartas para os romanos, ele escreve cartas para os filipenses, ele escreve cartas para os coríntios. Na primeira epístola que ele escreve aos coríntios, ele inclui esse texto: fora da caridade não há salvação. Então vamos analisar. Ele escreve: fora da caridade não há salvação. Todo mundo que já ouviu várias vezes sabe, é uma exclusão. Mas nós temos na nossa análise uma pergunta para fazer. A palavra caridade, todos nós dominamos na sua essência, o seu significado. E a palavra salvação, nós também estamos entendendo o que ele está dizendo, o que é salvação no seu texto. Então comecemos por caridade. A caridade que o Paulo está falando sobre ela, lá na epístola, eu anotei aqui para não ter dúvida. E o nosso irmão que está dirigindo hoje também já fez a leitura, um pedacinho desse texto. Ele escreve assim, está lá no Evangelho: toda a moral de Jesus, quando alguém redige alguma coisa e coloca a palavra toda, ou todos, ou todo, não adianta, não tem jeito de colocar enxertos, não. Todos nós somos iguais perante a lei, mas os baixinhos não, os altos não, os magros não, os obesos não. Falou todos. Eu não preciso de entrar em detalhe para dizer que um ou outro não. Então, o Kardec escreve:
quando ele comenta o texto, e hoje o Frederico já fez a leitura, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Aí vem a nossa pergunta, na nossa reflexão. A palavra caridade nos conduz a um verbo, a uma ação. Isso é interessantíssimo para nós na reflexão. Todos nós imaginamos que eu sou caridoso quando eu dou algo para alguém. Isso é ação. Isso é ação. Então a palavra caridade, ela está dentro, ela compõe um verbo. Existe um verbo que pode ser conjugado nas várias pessoas. Eu carido, tu carido? Não existe isso. O que significa? Significa que a palavra caridade, ela é inicialmente um substantivo que está retratando para nós algo. Quem já estudou lá, e todos nós estudamos aqui, mas a gente não fica lembrando disso. Aí eu escrevi aqui, é uma denominação de uma ideia. Então a palavra, mas é porque eu não continuei o que o Paulo escreveu, não. É um substantivo. Em alguns momentos, a palavra se torna adjetivo. Fulano é caridoso. Então, eu estou dizendo que alguém que pratica a caridade, ele está sendo adjetivado. Ele possui uma qualidade. O adjetivo é da qualidade, é qualificativo, de ser caridoso. Mas o Paulo escreve assim. Paulo não. O Kardec, quando comenta o Paulo, na epístola. Está no Evangelho, quem quiser dar uma olhada, capítulo 15, e Frederico hoje leu lá no final. E eu não disse. Nós estamos falando do Paulo de Tarso, lá no ano 33, no ano 35, no ano 36, porque ficou 3 anos fora, se Jesus retornou à vida espiritual no ano 33, e ele ficou 3 anos no deserto, são 36. Então, isso nós estamos falando depois do ano 36. Depois do ano 36, o Paulo está escrevendo e ele está dizendo assim, e o Kardec está comentando: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, vírgula, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então o próprio Kardec está nos dando o recado. Caridade é uma virtude, não é uma ação. Quando eu meto a mão no bolso e acho que estou fazendo caridade, eu estou fazendo filantropia. Eu estou sendo no máximo altruísta. Posso sim estar momentaneamente generoso, mas para estar generoso, eu tenho que ter conquistado a virtude da caridade. Se não conquistei, se ainda nem tenho caridade em mim, eu não serei caridoso ao auxiliar alguém, ao doar uma cesta básica. No máximo, eu serei altruísta e no máximo eu estarei fazendo filantropia. Que não tem nada a ver com caridade. O próprio Kardec está comentando aqui. Olha, caridade, não só caridade, ele comenta a humildade também. Existe verbo que nós consigamos conjugá-lo com a palavra humildade. Sim, humildade é uma ação? É só para fazer o comparativo com a caridade? Não. É uma conquista da alma. É um estado da alma. A caridade é um estado da alma. Ela é uma virtude. E aí é complicado. E aí entender essa virtude é muito complicado. Primeiro, temos que conquistá-la. Temos que nos tornar virtuosos neste campo. E aí de novo Paulo de Tarso ele escreve, e o Frederico hoje leu também esse texto. Ele escreve e o Kardec comenta: mesmo que eu falasse as línguas humanas. Ou seja, o Kardec está dizendo, na hora que ele interpreta Paulo de Tarso, o seguinte: eu posso ser poliglota,
Eu posso conversar com qualquer ser humano, em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. Então, ele fala assim, mesmo que eu falasse as línguas humanas, e até mesmo a língua dos anjos, dos espíritos elevados. Isso é o Paulo de Tarso escrevendo na epístola, porque nós começamos fazendo essa pergunta: de onde é que vem? Fora da caridade não há salvação. Aí dissemos, não vem de Jesus, vem do Paulo de Tarso. E vem do Paulo de Tarso lá no ano 36, 37. Mas interrompemos para dizer assim, este mesmo Paulo de Tarso, do ano 36, do ano 37, do ano 38, que escreve as epístolas, e que Allan Kardec vai lá e traz para o Evangelho, dissemos alguns momentos da sua preparação, e dele estar, a alma Paulo de Tarso, estar presente no grupo crístico, assim como Kardec. Em 1860, em 1861, em 1862, o mesmo Paulo, lá da época de Jesus, se faz presente em Paris e participa com Allan Kardec da construção da doutrina espírita. Quem for olhar em casa o capítulo 15, Fora da Caridade não há Salvação, vai lá no finalzinho do capítulo, Instruções dos Espíritos. Quem faz as instruções deste capítulo inteirinho é um moço chamado Paulo, em 1860, fazendo parte do grupo de Sofia e Mediunidade, do grupo do Kardec, e esclarecendo. Então o Paulo se faz presente nesse texto, e ele comenta este texto duas vezes, quando ele escreve lá na epístola, na primeira epístola aos Coríntios, e ele se faz presente quando ele mesmo vem aqui no Evangelho com o Kardec que estava comentando e complementa a ideia kardeciana com o seu comentário. Então, continuando aí, nós estamos dizendo assim que a caridade, ela é uma virtude, ela não é uma ação, não é uma ação que eu pratico e chamo de caridade, não. É uma virtude que eu possuo, que eu conquistei e que se chama caridade. E aí o Paulo mesmo escreve lá nas epístolas, ele escreve assim, de Frederico Jalegote: mesmo que eu falasse as línguas humanas e até a língua dos anjos, se não tiver caridade, serei apenas um bronze que soa e um símbolo entre mim. O Paulo está nos dizendo assim: se nós ainda não conseguimos a apropriação da virtude da caridade, mas que já compreendamos a necessidade de que na nossa frente tem um próximo, que nós vivemos em sociedade e devemos respeitar a todos, e que existem pessoas que às vezes necessitam da nossa participação, da nossa doação, ele está dizendo que é ótimo, isso já é um grande avanço. Contudo, posso praticar a filantropia quem quiser, quanto tempo quiser. Se eu não tenho caridade, eu só sou um pedaço de metal. Em cujo pedaço de metal você pega um outro metal e bate, e ele dá um som, assim como um sino. Ele utiliza a experiência do sino aqui. O símbolo que vai bater de um lado e do outro no sino e faz aquele som. É complicadíssimo isso, para que nós entendamos o que é caridade, que nós até então imaginávamos. Eu dou esmola para alguém, e na Bíblia tem um monte de exemplos. Diz lá no templo, quando as pessoas entravam para ouvirem as pregações dos religiosos, e tinha uma peça na entrada do templo chamada gasofilácio. E as pessoas ficavam sentadas, essa peça era de metal, ficava na entrada do templo. Era como se fosse um pote com uma boca mais enlarguecida, para que as pessoas fizessem as suas doações lá no templo.
E as doações, ninguém agachava para botar a doação quietinho lá para não fazer barulho, não. Jogava moeda. Então as pessoas que ficavam sentadas ali perto, elas ficavam prestando atenção no barulho das moedas. Quantas moedas? E se o barulho era um barulho grandão, forte. Porque quando o barulho era grandão e forte, as pessoas já imaginavam, esse deu uma boa doação. Ele deu uma doação de uma moeda valiosa. Mas quando o barulho era quase insignificante, quase inaudível, quem estava ali vai falar assim, esse não deu nada para Deus na doação. Ele não deu nada. Ele deu uma moedinha de nada, insignificante ali. E às vezes, quando as pessoas estavam observando, elas olhavam a cara do freguês. Porque numa cidade pequena, as cidades da Palestina eram todas pequenas, você se conhece, todo mundo sabe quem é rico e quem é pobre. Então, quando um rico dava uma doação que era pequenininha, que não fazia barulho nenhum, as pessoas se comentavam. Isso aí é um pão duro. É para Deus a doação e ele tem uma doação de nada. Isso não tem nada a ver com caridade. No máximo, teria com a filantropia. Aliás, Jesus lança a mão de um exemplo desse para falar de uma viúva. Isso é parábola. Não necessariamente o fato aconteceu. Mas ele diz assim, entra uma viúva e coloca no gasofilácio uma moeda que ninguém nem ouve o barulho. Ninguém nem ouve. E as pessoas ficam imaginando, não ajudou em nada. Aí Jesus comenta dizendo o seguinte, a doação que ela fez lá, ela é muito mais importante do que a doação de todos, porque ela retirou daquilo que ela nem tinha para a sua sobrevivência. Ela retirou aquela moeda, aquele dinheiro, de algo que ela, de um recurso que ela precisava para a sua sobrevivência, para a sobrevivência dos seus. Nós não estamos discutindo aí caridade, não. Nós estamos discutindo o valor da ação que a pessoa faz no campo moral. Aquela viúva foi íntegra, honesta, digna. Nós não estamos dizendo que ela, naquele ato, estava fazendo caridade. Isso é outra conversa, em outro momento. Estamos apenas estudando que a caridade é uma virtude. E que se nós não fizermos essa conquista, nós vamos passar a vida, mesmo generosos, fazendo filantropia. E o Paulo escreve e o Kardec comenta. Porque a caridade, vou ler de novo aqui, mesmo que eu falasse as línguas humanas, mesmo que seja alguém competentíssimo, muito culto, muito inteligente, mesmo que alguém seja dócil a tal ponto de se relacionar com os seres humanos de todos, isso não existe, que nós não somos, mas ainda somos meio rebeldes. Mas ele está dizendo, mesmo que essa competência já estivesse conosco, mas se nós ainda não conseguimos a apropriação da virtude da caridade, nós somos semelhantes, somos iguais a um pedaço de ferro. Você vai lá no ferro, bate, ele faz tim-tim. Ou se for um ferro que tem vazio, faz pom-pom, mas ele só faz o som. Então, o espírito que não adquire a caridade, ele pode ser altruísta, pode ser generoso. Isso é tão verdadeiro que na lição que o Fred acabou de ler, lá no capítulo, antes do início da nossa conversa aqui, ele diz lá assim, a fé perde com a caridade. Nesse tripé, que ele cita um outro exemplo lá, nesse tripé, eu posso ter a fé de transportar uma montanha, que é uma mensagem de Jesus. A fé que transporta uma montanha. A montanha, nós sabemos que são as imperfeições. Mas eu posso ter a fé que transporta uma montanha. Mas se eu não tenho caridade, eu sou um pedaço de ferro. O Paulo escreve e o Kardec comenta. Meus queridos irmãos, no encerramento desse capítulo, lá e principalmente nas instruções que o Paulo, já em 1860, em Paris, coloca dentro do Evangelho, no capítulo 15,
Ele escreve assim: a caridade, ela é acessível a todos. De novo o problema da redação. Quando se escreve e coloca a palavra todos, eu não estou dando colher de chá, não. Eu estou dizendo assim: a caridade, ela é acessível a baixinhos, a altos, a ricos, a pobres, a humildes. A caridade é acessível a todos. É claro que lá ele ainda comenta e diz assim: mas tem gente que é ignorante, que nunca foi na escola, que nunca viu nada sobre isso, e que até gostaria de ser caridoso. Ele diz que o ignorante não tem obstáculo nenhum não para adquirir a virtude da caridade. Diz assim: mas tem pessoas que são sábias, são inteligentíssimas, são doutoras, são respeitáveis neste mundo intelectual. Aí o Paulo escreve e o Kardec comenta: estas pessoas também não têm obstáculo nenhum em serem sábios, em serem inteligentes, em serem competentes, em serem intelectuais, em se tornarem caridosos, em fazerem a aquisição da caridade. E ele encerra dizendo assim: rico e pobre, tanto o rico, nós já comentamos isso na parábola, tanto o rico como o pobre, nenhum de nós encontramos dificuldades para a aquisição da caridade. O que nós temos que dominar nessa nossa reflexão de hoje é que sem ela nós estamos numa condição de dificuldades. Não é salvo. Fulano, às vezes a gente comenta, fulano chegou em casa hoje, mas se salvou de uma boa, porque teve um acidente em tal lugar assim, e ele passou frações de segundo antes. O que nós estamos dizendo? Que a palavra salvo significa também segurança. Então imaginemos, fora da caridade, nós não teremos nunca segurança como espírito, como alma eterna desse mundão